Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui então para mais um encontro do ciclo de palestra do Centro Espírita Paulo Ortiz, que a Casa Paulo Ortiz, que esse ano está completando 100 anos de existência e que durante esse período todo deste ano estamos, né, de alguma forma celebrando esse momento, né, como fazemos todos os anos, mas dessa vez de uma forma mais intensa, né, celebrando esse centenário da casa. Então, aqueles que se interessarem podem buscar nas mídias sociais da casa, no Facebook da Casa de Paulo Ortiz, mesmo aqui pelo YouTube, né, informações sobre os diversos eventos, encontros, palestras especiais com grandes oradores que ao longo do ano vão nos prestigiar, né, com muito ensinamento a respeito da doutrina, de temas da doutrina e também do Evangelho do Cristo, né, que é o nosso principal guia de conduta, tá? Então, aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre isso, procurem consultar as mídias sociais da Casa de Paulo Ortiz, especialmente o Facebook e YouTube, tá? Que é por onde também vocês, de alguma maneira, estão acompanhando esta nossa palestra desta noite. Então, hoje nós vamos tratar de um tema que está no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos, mais especificamente do tema Quem se elevar será rebaixado, que é tirado, né, trazido pelo capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que é uma parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 7 a 11. Mas antes de prosseguir, né, vamos primeiro fazer a nossa prece inicial, pedindo aos benfeitores espirituais que abençoem esse momento, que nos acompanhem, que nos dê inspiração para mais este nosso encontro, que possamos estar aberto a aprender com o Evangelho do Cristo, a aprender as lições que serão apresentadas nessa noite, que possamos ter a nossa compreensão dilatada sobre os temas que iremos aprender e principalmente que possamos nos esforçar para colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida, na busca pelo nosso crescimento, pela nossa evolução espiritual. Que o Senhor Jesus, nosso Mestre e Guia, esteja conosco hoje e sempre. Então vamos começar. O nosso tema, como já foi colocado, é o tema quem se elevar será rebaixado, né, que está no capítulo 14º do Evangelho de Lucas, nos versículos de 7 a 11. Nessa parte do Evangelho de Lucas, ele nos conta que Jesus entrou um dia num sábado, né, um dia de sábado, entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer suas refeições. Então ele foi à casa de um dos principais fariseus, os fariseus que eram aqueles doutores da lei mosaica, né? Então ele foi naquela que era a casa de um dos principais fariseus, e que lá, ele chegando, ele verificou que os que já estavam lá o observavam, né? Então ele também passou a notar que os convidados, as pessoas que estavam ali naquela festividade, naquelas bodas, eles ficavam ali escolhendo os melhores lugares, os lugares mais próximos deste principal fariseu. E Jesus, vendo isso, propôs uma parábola para os seus discípulos, né? E para aqueles que estavam ali com ele, ouvindo, seguindo as suas mensagens. E ele nos disse o seguinte, que quando fordes convidados para bodas,
não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que for mais considerado do que vós, né? Ao chegar o dono da festa, ele resolva que você deve ceder o lugar àquela pessoa que ele julga mais importante e que, portanto, deve sair do seu lugar, né? E que isso possa representar uma vergonha para você. Ou seja, ele procura não escolher os melhores lugares, os primeiros lugares, porque você pode ser constrangido a ser rebaixado, né? Você ter que deixar aquele lugar para uma pessoa que esteja numa posição melhor do que a sua, à vista do dono da festa, né? Do dono das bodas. Né? E então ele nos aconselha que quando formos convidados para uma festividade, né, para as bodas, para a gente sempre buscar escolher o último lugar, a fim de que, se o quem vos convidou chegar, possa lhe dizer: olha, meu amigo, venha para mais para cima, né? Se aproxime mais aqui da gente, né? Isso será para você, como convidado, um motivo de honra, né? De poder se sentar mais próximo daquele que é o dono da festa, daquele que é o cicerone, né? Vamos dizer assim. Então, ele nos aconselha que, ao invés de escolher os primeiros lugares, devemos buscar um lugar mais humilde, né, uma posição mais humilde, e que, se formos merecedor de lugar de destaque, que deixarmos para aqueles que têm a prerrogativa de escolher, os que se sentam em lugares de destaque, fazer a escolha e não nós mesmos nos oferecermos, né, nos lugares de destaque, tá certo? É isso que Jesus vai nos colocar, e a gente vai evoluir aqui, vai ver toda uma moral que está contida nesse ensinamento, né? Então Kardec, ele vai nos dizer o seguinte a esse respeito, né, que o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes do mundo são os que foram pequenos na Terra, né? Os grandes do mundo espiritual, né, no mundo maior, na vida maior, são aqueles que foram pequenos na Terra e que frequentemente aqueles que foram grandes aqui na Terra são pequenos no plano espiritual, né? É que os primeiros, aqueles que foram pequenos aqui na Terra, levam consigo ao desencarnar, né, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que se perde e que nunca se perde, né, que são as virtudes que a gente conquista, aquilo que você conquista em termos de evolução espiritual, de crescimento, né, de domínio de si mesmo. Tudo isso são conquistas que você, uma vez alcançada, não se perdem e que ficam conosco, inclusive, na vida espiritual, que é a nossa vida maior, a nossa vida onde passamos a maior parte da nossa existência, né? E que, pelo contrário, né, enquanto que aqueles que tiveram grandes coisas aqui na Terra e que se tiveram fortuna, títulos e glória, né, no plano espiritual muitas vezes estão em posições difíceis, né, porque esses títulos, essas fortunas, né, essas glórias da vida material nada representam no plano espiritual, especialmente quando nós, né, não soubemos aplicar isso em benefício do outro, né, em benefício em fazer o bem, né? Muito bem, ainda Kardec vai nos ensinar também que o Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, né, onde aqueles que mais se elevam numa existência muitas vezes são rebaixados em existências seguintes, né, porque se deixaram levar, né, pelo orgulho, pelo egoísmo, né, pelo mau uso daquela prerrogativa que teve na vida,
em estar no domínio de posses, no domínio do poder, né? Da possibilidade maior de poder ajudar e não ajudou, né? Então ele nos coloca que para que não procureis, pois, né, que nós não devemos procurar, pois, o primeiro lugar na terra e não querer também nos sobrepor sobre os outros, senão, se a gente não quiser, se nós não quisermos, ser obrigado a descer, né? Procurar sempre, pelo contrário, lugares mais humildes e os mais modestos, porque Deus saberá nos dar um lugar mais elevado no céu se o mereceres. Aqui falando dessa noção de céu e no entendimento das crenças comuns, né, mas que se tinha naquela época, que era dominante na época, mas hoje a gente já sabe que essa noção de céu e inferno, de acordo com a doutrina, é muito rasa, né? Que na verdade existem infinitas possibilidades de morada no plano espiritual, né? Não só uma possibilidade binária, né, de céu e inferno. A gente sabe que podemos ter infinitas possibilidades existenciais no plano espiritual a partir das nossas conquistas, né? E que isso é bastante gradativo, né, e está muito distante de ser de ter essa como única possibilidade gozar o céu ou arder no inferno, né? Sabemos que não é, a vida espiritual é muito mais complexa do que isso, muito mais completa do que isso, e não se resume nisso, né? Mas aqui ele está colocando a título de exemplo, né, que nós podemos ser bastante reconhecidos, né, pelas nossas atitudes, pela nossa pelas nossas experiências difíceis, né, que muitas vezes vivenciamos na vida humilde, mas que nos traz grandes conquistas morais, tá certo? É isso que Kardec quer nos explicar aqui. E aí a gente foi buscar também orientações dos benfeitores espirituais e trouxemos aqui duas orientações, uma de Emmanuel, que está aqui colocada, né? Onde Emmanuel nos ensina que para que não nos assaltemos, né, não devemos nos assaltar aos lugares de evidência por onde nós passarmos, né, que nós não devemos ficar o tempo todo buscando lugares de evidência, vivendo, né, a cada dia por encontrar mais evidências, né, se colocar mais em evidência, sempre buscando mais e mais, né? E que, de alguma maneira, se nós tivermos oportunidade, né, se quando a gente tiver a oportunidade de se colocar numa posição, estivermos numa posição assim, e tivermos a oportunidade de auxiliar o outro, né, que procuremos não ofuscar aquele que está sendo auxiliado, né, não humilhar a quem está sendo socorrido, a partir nos colocando como uma criatura superior, né? Que a gente deve sempre, pelo contrário, apagar, né, toda e qualquer possibilidade do outro se sentir diminuído diante de nós, que devemos sempre nos aproximar do outro, né, sem que ele e ajudar sem que ele se sinta humilhado com isso. O fundo é essa a mensagem que Emmanuel coloca nesse texto, né? Que a gente deve sempre cooperar, ajudar, auxiliar, socorrer, sem que aquele que esteja sendo socorrido, ajudado, se sinta humilhado, né? Se sinta diminuído diante de nós, né? Se tivermos ocupando uma posição de destaque. E que impondo normas, né, ou exibindo poder, nada vamos conseguir senão estabelecer mais fontes de perturbação, né? A gente tem que ser muito tranquilo nessa relação com o outro, né, para evitar que o outro se sinta de alguma forma mais perturbado pela nossa presença, pela nossa conduta, pelas nossas exigências, né? Do que propriamente ajudado, auxiliado, tá?
Depois, a gente também trouxe aqui um ensinamento de Carl Schutter, onde ele nos ensina que é costume dos orgulhosos que querem ostentar riqueza, né, ocupar na sociedade as posições mais distintas, né, tornar-se salientes, né, destacados para atrair atenção, ficar sempre sendo assim, o foco das atenções, né? Mas que o conviva da grande ceia, né, deve ser sóbrio, modesto, né, que laborioso, trabalhador, em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar que se encontra vago em torno do banquete que se deve fazer, né, como servo que, depois de examinar as iguarias, serve equitativamente os convivas, segundo o paladar de cada um deles. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que nós, como servos da seara do Cristo, devemos nos colocar numa posição de que se esforça, né, para conquistar, para ter conquistas morais na vida, para se elevar, mas no sentido de conquistar maiores possibilidades, né, de auxílio, né, de auxiliar, que toda e qualquer conquista que a gente venha a ter, né, a partir do nosso esforço, possa ser colocado a serviço do outro, que a gente deve, na medida que temos mais, a gente tem muito mais também possibilidade, responsabilidade de servir, né? Que a gente deve usar aquilo que conquistamos como possibilidade de prestar serviços, né? À medida que temos talentos, conquistamos mais possibilidades, sejam elas intelectuais, morais, né, principalmente morais, nós devemos colocar essas nossas conquistas à disposição do outro e agir como Jesus agiu, né, como servo, como alguém que sempre procurou se colocar numa posição humilde de servidor, né? E é assim que a gente deve ser, um servidor do bem, um servidor do Cristo, tá certo? É isso que vem no fundo desta mensagem aqui. Muito bem. Então, no fundo, o que Jesus nos coloca, né, como sendo essa grande ceia, né, que podemos ser convidados, né, pelo, pelo principal, podemos ser convidados a participar de uma grande ceia. Que grande ceia seria essa? Seria a nossa evolução espiritual, né? Ser convidados, estar diante de Deus, estar diante da nossa elevação, dos benfeitores espirituais. Seria a possibilidade do nosso crescimento moral, da nossa evolução espiritual, que essa grande ceia representa para nós as nossas conquistas na vida como espíritos, né? As nossas possibilidades de evolução, de viver em mundos cada vez melhores, né? Conquistar a possibilidade de estarmos à altura, né? De conviver com criaturas evoluídas, de conviver com os benfeitores espirituais, de ter a companhia do bem sempre, né? De atrair para nós as melhores vibrações, o melhor lugar vibracional. O melhor lugar é aquele que as nossas conquistas interiores são capazes de nos levar, né? Vamos dizer assim, né? A gente se sentir num lugar melhor porque conquistamos moralmente, né, pela nossa evolução, pelo nosso esforço, a possibilidade de sentar à mesa, no sentido da convivência, né, no sentido de poder estar diante, né, de benfeitores espirituais, de mestres, né, do mestre, quem sabe até um dia, do próprio mestre Jesus, né? Mas tudo isso de forma muito gradativa, de conquistas com muito esforço, né? Conquistas
com toda a humildade e possibilidade que o nosso esforço nos direcionar, mas que a gente deve sempre ter isso em mente, que o nosso crescimento, né, que a festa pela qual devemos buscar estar convidados é a festa da vida, é a festa da nossa evolução, é a festa do nosso crescimento espiritual, né? Não são essas festas do plano material, né, das conquistas materiais, né, não são essas festas, eu diria assim, momentâneas, né, que a vida, que a experiência material pode nos oferecer, mas sim aquelas conquistas definitivas do espírito, né? É isso que deve ser o nosso alvo, que deve ser o nosso objetivo de vida, ok? Muito bem. Bom, então, eu acho que é a reflexão que a gente deve fazer a partir desses ensinamentos, né? É uma reflexão que a gente deve ter como objetivo o nosso crescimento espiritual, que a gente deve entender que a partir do momento que conquistamos maiores possibilidades, a gente deve colocar essas possibilidades a favor do outro, porque o que para nós deve sempre interessar é o crescimento de todos, né? Que todos nós possamos experimentar experiências melhores e que aqueles que já conquistaram devem reconhecer que estão em melhores condições para ajudar aqueles que ainda não chegaram lá. É isso que está no fundo desses ensinamentos trazidos pelo próprio Cristo através de Lucas e também de Kardec e dos benfeitores espirituais aqui citados. Né? Ok? Então essas eram as mensagens, pelo menos aquilo que a gente conseguiu trazer nesses poucos minutos, né, daquilo que vimos a partir do nosso estudo para preparar a mensagem desta noite. E agora, aproveitando esse nosso momento, eu gostaria de convidar a todos, né, para que a gente possa fazer a nossa prece e a nossa vibração da noite. Então vamos serenar ainda mais o nosso coração, buscar direcionar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, mentalizando a figura bendita do nosso Mestre, que nos espera, que nos oferece a mão para seguir com Ele e que nos abraça. Vamos nos sentir abraçado pelo Mestre Jesus e nesse abraço nos sentindo energizados, nos sentindo envolvidos pelas vibrações benditas, advinda do plano maior. Vamos buscar entender em nós aquilo que temos de melhor e procurar imaginar o nosso planeta recebendo os melhores eflúvios energéticos, vibracionais possíveis, que possamos estar contribuindo com aquilo que temos de melhor, direcionando ao nosso planeta, a todos os países do mundo, a todas as populações, que essas energias benditas possam chegar aos dirigentes, aqueles que ocupam posições de destaque no mundo, aqueles que ocupam posição de destaques nas cidades, nos países, nas empresas, na nossa vida de relação, que essas criaturas possam entender o seu papel, que essas criaturas possam entender
o seu compromisso em colocar as suas conquistas em favor daqueles que precisam mais, daqueles que se colocam sob sua direção. Que essas energias benéficas possam alcançar a cada um que ocupa posição de destaque no mundo e trazer um pouco mais de consciência, de responsabilidade e de atitude no bem. E vamos pedir a Deus, a Jesus, que continue abençoando a vida de todos nós, que os benfeitores espirituais possam continuar levando alívio àqueles que se encontram acamados em hospitais, aqueles que se encontram em situação de desespero, em situação de dor, de dificuldade, de dores morais. Que Jesus possa abençoar aqueles que se encontram encarcerados, sofrendo de grande dificuldade moral, que esses irmãos possam despertar para a necessidade de mudança de atitude. Vamos pedir por aqueles que, nos tempos atuais, desencarnam em situação difícil, que se encontram, de alguma forma, ainda vivendo a perturbação do desencarne, das suas crises de consciência, que Jesus possa, com a sua misericórdia, estender o socorro, o alívio a essas criaturas. E, finalmente, pedir aos benfeitores espirituais da casa de Paulo Ortiz que estenda a sua proteção aos trabalhadores dessa casa, a todos que acompanham o trabalho da casa de Paulo Ortiz, a todos que convivem com essas pessoas, e que essa proteção possa se estender a todos os lugares onde hajam pessoas necessitando de auxílio, necessitando de amparo, e que Jesus possa continuar abençoando a todos nós. Que assim seja. Muito bem, esperamos que as mensagens do Evangelho trazidas nessa noite possam, de alguma forma, contribuir para que nós reforcemos ainda mais as nossas reflexões, o nosso aprendizado, e que, fundamentalmente, possamos colocar isso na prática da nossa vida, possamos nos fazer criaturas melhores a partir dos ensinamentos do nosso Mestre. Que Jesus abençoe a todos, que tenham uma boa noite e muita paz.